Graça e paz, bom dia, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Gostaria de convidar você a estar entrando em oração junto conosco neste momento, para que assim Deus nos conduza diante da sua palavra. Amém? Vamos orar. Pai santo e amado Deus, Senhor altíssimo Deus do céu e da terra, Pai, clamamos a Ti, Senhor, que incline seus ouvidos e ouça a nossa oração, meu Pai, pois necessitamos, Pai, estarmos na Tua presença e pedimos permissão para isso, Pai, pois queremos aprender mais de Ti, mais da Tua palavra, Senhor. Por isso te pedimos, Pai, toma glória para si de todo este tempo e nos conduza diante da Tua palavra. Venha, meu Pai, falar aos nossos corações, pois assim como Sua palavra está aberta, meu Pai, diante dos nossos olhos, nosso coração também se abre diante dela, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, pedimos ao Senhor Deus, fala conosco por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, tema da nossa devocional de hoje: destruindo as fortalezas do inimigo. Você sabia que o inimigo também tem fortalezas? E o que caracteriza uma fortaleza? Geralmente, fortaleza ela é caracterizada pelo seu difícil acesso, ou seja, as fortalezas são intransponíveis. É difícil acessar, é difícil destruir, é difícil invadir. E assim o inimigo tem criado também fortalezas ao redor de todos aqueles que estão aprisionados à sua vontade, ou seja, aprisionados ao pecado. Quando a pessoa está aprisionada a um pecado, por exemplo, o pecado de um vício, é criado ao redor desta pessoa, em volta desta pessoa, uma fortaleza. Para quê? Para que a palavra de Deus não se chegue até ela, ou para que esta pessoa não saia deste vício e isso se torne algo recorrente em sua vida. Por isso as pessoas estão aprisionadas a vícios como se estivessem cativas, aprisionadas dentro de uma fortaleza. E assim o inimigo tem estabelecido sobre muitas vidas fortalezas, para que nada entre e nada saia. E assim a pessoa passa anos e anos e anos de sua vida aprisionadas a vícios, bebidas, drogas, prostituição, pornografias, às vezes até mesmo um relacionamento que não é bom, que não é da vontade de Deus. E assim tem sido. E o apóstolo Paulo ele trata este assunto também direto com a igreja de Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo vai explicar para a igreja, este conflito que existe ali, através de julgamento, através de críticas, através ali de ofensas, aonde aquele grupo, aqueles que eram militantes da palavra de Deus, era um grupo religioso ali liderado pelo apóstolo Paulo, que pregava o evangelho com afinco, resistia muito confronto, recebia muito confronto da parte de autoridades, da parte até mesmo da sociedade. Tudo na intenção do quê? Na intenção de minar a fé destes homens, minar a fé do apóstolo Paulo e de todo o grupo que o acompanhavam. E assim ele lidava com essa situação como uma verdadeira batalha, uma luta espiritual. E é isso que a gente vai entender hoje, o significado da luta espiritual que existe na nossa vida e como temos lidado com essa luta, quais as armas que temos usados para derrotar as fortalezas do inimigo que estão sendo estabelecidas em nossas vidas. Ou seja, se o inimigo estabeleceu sobre sua vida uma fortaleza, dizendo que daqui você não passa,
Você fala que vai largar, mas não larga. Você fala que vai parar, mas não para. Você fala que vai mudar a sua vida, mas não muda. Por quê? Porque existe uma fortaleza estabelecida sobre os seus pensamentos que o próprio inimigo estabeleceu, fazendo com que você recue o tempo todo, fazendo com que você até tente, até invista, mas diante da dificuldade você retroceda. Isso é o que o inimigo mais tem feito sobre a vida dos seres humanos, feito o ser humano retroceder. Você já reparou uma coisa? Às vezes você se anima, você se estimula, está ali na presença, busca, vai na igreja, ora, mas diante de um problema que parece às vezes repentinamente, a sua fé começa a ser minada. Aí você fala, pô, mas eu estou buscando a Deus, por que está dando tudo errado? Você já reparou quantas pessoas falam assim, poxa, depois que eu comecei a ir na igreja, depois que eu comecei a buscar a Deus, parece que começou a acontecer um monte de coisa errada na minha vida, parece que começou a dar tudo errado. O porquê será disso? Olha, cuidado, muitas pessoas falam que às vezes são provas de Deus, mas muitas vezes pode ser o quê? Uma estratégia do inimigo tentando fazer você recuar. Por isso muitas pessoas falam assim, ó, hoje eu vou lá na igreja, mas não vou falar para ninguém, para que não dê nada errado. A gente não tem que ter medo de ir à casa do Senhor, a gente não tem que ter medo de buscar a presença de Deus, e o cristão não pode ter medo do inimigo, pelo contrário, você foi criado, feito combatente, e você vai vencer o mal utilizando o bem, e a gente vai aprender isso aqui hoje, amém? No livro de 2 Coríntios capítulo 10, preste atenção aqui no que o apóstolo Paulo diz, olha, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Essas fortalezas, há uma necessidade delas serem destruídas na sua vida. Ou seja, o pecado muitas vezes se torna uma fortaleza na sua vida. Existe uma necessidade que este pecado, que esta fortaleza caia por terra em nome do Senhor Jesus. Mas quais são as armas da nossa milícia? Milícia é o quê? É o grupo religioso a qual Paulo se refere aqui. E quais são as armas que eles usam? Olha só, preste atenção. Quais as armas que você tem usado para destruir as fortalezas de Satanás em sua vida? Quais as armas? Porque uma coisa eu te digo, né? O dinheiro não é capaz de destruir essas fortalezas. A sua força física não é capaz de destruir essas fortalezas. Por mais que você seja uma pessoa culta, sábia, tenha muito conhecimento, o seu conhecimento em si também não é suficiente para destruir as fortalezas de Satanás. É preciso algo mais. É preciso usar as armas espirituais. E a gente precisa entender isso. Que a nossa luta não é extremamente contra a carne. Entendeu? Então o apóstolo Paulo está revelando isso aqui sobre a igreja. Diante de muitas críticas, diante de julgamentos, diante de tantas pessoas tentando atrapalhar a obra, ele está explicando isso a todos aqui. Olha, as nossas armas, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, ou seja, você não vai conseguir vencer essa batalha que você está enfrentando na sua vida por meio carnal, por meio físico. Por quê? Porque essa batalha é espiritual. Então não há possibilidade de você vencer essa batalha espiritual usando armas carnais, ou seja, a sua sabedoria, o seu conhecimento, as suas condições físicas, as suas condições financeiras, as suas competências não são suficientes para vencer essas batalhas espirituais. Entenda isso, meu irmão, porque foi estabelecido uma fortaleza do inimigo em sua vida. Para quê? Para que você se mantenha recuado, para que você se mantenha represado, para que você não tente sair dessa fortaleza, para que você não tente se libertar. Por isso muitas pessoas falam assim, ó, eu quero, eu tento, mas não consigo, não tenho forças. Até consigo por um momento, mas logo desisto, porque eu não suporto.
eu não aguento. Este é um exercício mental que a fortaleza cria sobre a vida do ser humano, fazendo com que ela pense que ela não é capaz de buscar a libertação. Por si só ela não consegue se libertar. Mas uma coisa você precisa saber, você tem a capacidade de buscar a libertação. Entenda isso. Então essas armas que o apóstolo Paulo se refere, quais são as armas que devemos usar para vencer essas batalhas espirituais? O jejum é uma arma espiritual. Amém? A oração é a arma, talvez a mais usada, a arma espiritual, para destruir as fortalezas do inimigo sobre sua vida. Amém? A comunhão é uma arma espiritual muito usada, muito forte. Porque olha, preste atenção, o que a comunhão traz? A comunhão, ela traz unidade. Quando você começa a ter comunhão com seu irmão, com seu próximo, você começa a estabelecer unidade. E vocês juntos se tornam mais fortes para destruir essa fortaleza. Entende isso? Por isso que ali onde houver 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Entende isso, meu irmão e minha irmã? Isso aí é segredo. Preste atenção nisso, porque assim, você está passando por uma luta espiritual. Tá difícil. Você tem orado, tem jejuado, mas talvez você está precisando de reforço. Talvez você está precisando de ajuda. Então busque aquelas pessoas nas quais você pode contar nos momentos de crise na sua vida, para que essas pessoas se unam a você através do jejum, através da oração, e juntos possam destruir toda aquela fortaleza. Olha só, preste atenção. Quando Josué estava com todo o povo hebreu e eles queriam invadir as muralhas de Jericó, as muralhas de Jericó jamais tinham sido invadidas. Eram muralhas intransponíveis, ou seja, Jericó era uma fortaleza. E quem que estava do lado de dentro de Jericó? Estavam aqueles que eram ali inimigos do povo de Deus, porque eles estavam impedindo o povo de Deus de usufruir, de entrar na terra prometida, de receber a promessa de Deus em suas vidas, e queriam atentar contra este povo hebreu. E ali eles necessitavam derrubar essas muralhas para que eles pudessem entrar na cidade de Jericó. Porém, essa cidade jamais havia sido invadida por reino algum. Então Deus diz aos seus soldados, a Josué: olha, mandem que eles marchem em volta da cidade durante 7 dias. Uma volta por dia. No 7º dia, peça que dê 7 voltas. E então parem de frente aos portões, soem as trombetas e gritem um brado de guerra. E ali as muralhas cairão. Olha só que interessante isso, meu irmão. Era necessário que o povo marchasse para que Deus derrubasse essas muralhas? Não era. Se Deus quisesse, ali no estralar de dedos, ele colocava toda a muralha ao chão. Mas ele ordena que eles façam daquela maneira para quê? Para que eles aprendessem a lutar. Para que eles aprendessem o valor de uma batalha, de uma vitória. Para que eles aprendessem ali a valorizar aquilo que Deus estava fazendo sobre a vida deles. Ou seja, Deus estava derrubando aquela fortaleza. Deus estava derrubando a fortaleza. Por isso, muitas vezes, meu irmão, não valorizamos o que Deus faz em nossa vida. Porque às vezes a gente está vivendo numa fortaleza e ali Deus, por misericórdia, por graça, Ele derruba aquela fortaleza, mas a gente não se esforça. A gente não ora, a gente não dobra os joelhos, a gente não jejua. Aí quando a gente vê aquela fortaleza no chão, aí nós fala assim, ó, Deus fez a parte dele. Mas e a sua parte? Você buscou por isso? Você buscou essa renovação? Você buscou essa transformação? E ali foi muito interessante, porque quando eles começam a gritar, aquelas muralhas caem. E ali eles entram naquela cidade, ou seja, a fortaleza foi destruída. Irmão e irmã, é uma luta totalmente espiritual. E você só vai vencer essa luta se você estiver em comunhão com Deus, em relacionamento com Deus. Se você aprender a ouvir a voz de Deus, e o Espírito Santo te guiará até a vitória.
Lembre-se disso, que Jesus já venceu o mundo. E porque Jesus venceu, fez de nós mais que vencedores. Existe uma vitória prometida a todos nós, mas precisamos nos esforçar. Não adianta ficarmos esperados, sentados ali esperando tudo cair do céu de bandeja em nossas mãos. Não, devemos sim fazer a nossa parte. É isso que o apóstolo Paulo está se referindo aqui. Olha, vocês precisam usar as armas espirituais que Deus deu para você. O dom da palavra, o dom da oração, o dom da intercessão, ou seja, tudo aquilo que Deus muniu você para que você enfrentasse essa batalha. A batalha é inevitável na vida de cada um de nós. Só que devemos entender que Deus já nos deu as ferramentas necessárias para vencermos essas batalhas. A ferramenta, o instrumento que você precisa para vencer essa batalha na sua vida já existe, está aí dentro de você. Você só precisa revelar isso, você só precisa descobrir isso dentro de você. Amém? Outro texto que eu quero ler com você está no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 11, aonde agora aprendemos o quê? Aprendemos a como vencer essas batalhas. Sabemos que as nossas armas são espirituais, que se usarmos as armas carnais, jamais venceremos. Mas se usarmos as armas espirituais, o jejum, a oração, a comunhão, a obediência à palavra de Deus, todas essas armas são necessárias. E se usarmos essas armas, venceremos as batalhas espirituais que foram estabelecidas sobre nossas vidas. Amém? Olha aqui, preste atenção no que está escrito aqui no livro de Efésios, capítulo 6. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais... Você tira o alarme para mim, põe o som de novo, por favor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Essas astutas ciladas do diabo são justamente isso, são as fortalezas que ele cria ao redor das pessoas, para que as pessoas se mantenham presas dentro dessa fortaleza. Olha só, Deus nos direciona para a batalha. Deus não está falando aqui, olha, eu vou ir lá, vou derrubar aquelas fortalezas, vou destruir os inimigos e vou dar a vitória de bandeja em tuas mãos. Não, Deus não está fazendo isso. Deus está nos ensinando a lutar. Deus está falando, olha, vocês estão usando armas carnais, por isso vocês não estão vencendo. Vocês precisam usar as armas espirituais, mas calma. Vocês não vão de peito aberto para o campo de batalha. Eu tenho uma armadura especial para cada um de vocês. Você não vai lá apenas assim de cara limpa, né? Você não vai lá apenas de uma forma vulnerável. Pelo contrário, você vai debaixo da minha proteção. E como eu vou te proteger? Eu vou te revestir com minha armadura celestial. É isso que Deus está dizendo aqui. Olha, você não vai lá apenas de peito aberto, ser um alvo fácil para eles. Porque a gente sabe que de lá para cá também vem ataque. Você vai lá sim. Eu estou te dando os instrumentos que são necessários para você vencer essa batalha. Mas você não vai desprotegido. Eu vou te proteger, eu vou te colocar sobre você uma armadura. Mas é necessário que você lute. É necessário que você trave suas batalhas. Porque ninguém vai lutar por você, meu irmão, minha irmã. Você precisa aprender a travar essas batalhas da sua vida. Então ele fala, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E o que seria isso? Porque, olha, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Olha só o quanto de inimigo não temos. Olha só, temos que lutar contra os principados, temos que lutar contra as potestades, temos que lutar contra os príncipes das trevas deste século. Olha só, você não está enfrentando apenas um inimigo. Você está entendendo isso? Às vezes você está achando que seu problema é essa caneta.
Vou dar um exemplo aqui figurativo. Você está achando que o problema da sua vida é essa caneta. Porque acabou a tinta e você precisa dela e não dá para escrever mais, não dá para marcar mais o texto. E agora você não tem condição de comprar outra. E você não esperava que a tinta fosse acabar agora e você está precisando. Você está achando às vezes que sua luta é somente contra essa caneta, mas você não está entendendo que por detrás disso são muitas outras coisas. Há muitas outras coisas envolvidas. Há muitas coisas que fizeram com que você gastasse mais, que você usasse mais e que a tinta acabasse fora do tempo. Está entendendo isso, meu irmão, minha irmã? Há muitas coisas envolvidas que estão fazendo você esgotar suas forças. Que fizeram você gastar logo na partida todo o fôlego que você tinha. E agora você tem ainda uma caminhada toda pela frente, mas você já está cansado. Agora você tem páginas, muitas páginas para escrever ainda. Mas por causa da ansiedade, por causa da insegurança, por causa do medo, você saiu igual louco, desesperado, escrevendo página em cima de página logo no começo. Quando que era para você escrever a página, pensar, refletir, escrever outra página, refletir de novo. E assim indo, passo a passo, um de cada vez. Mas você saiu desesperado, escrevendo uma linha acima de outra. E hoje você já nem lembra mais como você estava escrevendo a história da sua vida. E a tinta da caneta acabou. Ela se esgotou. E agora você vai escrever como? O restante da história da sua vida. É isso que eu quero que você entenda. Eu costumo dizer isso, olha, que Deus nos deu uma carta branca. Olha aqui, ó. Você tem uma carta branca em suas mãos. Essa carta, ela representa a sua vida. E você pode escrever linha após linha, dia após dia, mas nunca se esqueça de uma coisa, pelo amor de Deus. No final das contas, quem assina esta carta embaixo é Deus. E Ele conhece cada linha que você escreveu na sua vida. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Porque às vezes estamos assim. Gastamos tudo que tínhamos no começo e agora estamos esgotados e ainda tem uma batalha toda pela frente. E agora o que vamos fazer? Porque assim, o problema que temos enfrentado muitas vezes chama a nossa atenção. Então você está achando que aquela conta é o problema. Que a dificuldade que você está tendo no relacionamento com o seu marido, com a sua mãe ou com a sua esposa, você está achando que isso é o problema. Ah, sua esposa está te tratando mal. Ela está falando palavras atravessadas para você. Ah, o meu marido, irmão Leandro, ele não me respeita. Ele não me ajuda em casa, ele não me valoriza. Ah, Leandro, os meus filhos, eles não reconhecem o meu valor. Eles não me ajudam, só bagunçam, só me esgotam, só são desobedientes. As minhas forças estão acabando, eu não tenho mais nem forças para gritar. Porque antigamente você se defendia como? Você mostrava a sua insatisfação como? Através dos berros e dos gritos. Para com isso, faz isso, vai aquilo. Não é desse jeito, eu não quero assim. Mas isso se tornou tão repetitivo na sua vida que isso foi roubando suas forças, foi minando, foi esgotando o que existia dentro de você. E agora, como que você vai enfrentar tudo isso? Porque olha aqui, o que você precisa entender. A sua luta não é contra a pessoa. Quando ele fala que a nossa luta não é contra a carne, às vezes você está tendo uma dificuldade com alguém dentro do seu lar, ou lá no seu serviço, no relacionamento. Mas a sua luta não é contra esta pessoa. A sua luta é contra tudo que está envolvido por detrás dessa pessoa, que está influenciando esta pessoa a confrontar você, a muitas vezes te humilhar, a muitas vezes te desvalorizar, a não te compreender. Você está entendendo? Não estamos lutando apenas com o problema. Não estamos lidando com um amador. Estamos lidando com um mal que é estratégico. E aqui a gente tem que enfrentar, olha aqui, principados. Temos que enfrentar potestades. Temos que enfrentar príncipes das trevas. Vocês sabem o que significa tudo isso? Espíritos imundos. Espíritos imundos que usam pessoas para te confrontar, que influenciam pessoas, situações e circunstâncias para te derrubar. Olha só
a seriedade da luta que temos enfrentados em nossas vidas. E todos esses estão aqui, ó, nos lugares celestiais. Ou seja, eles estão num outro plano, mas com influência sobre vidas de pessoas. Principalmente as que estão insistindo em viver uma vida de iniquidade. Então no versículo 13 ele continua nos orientando. Olha, sabendo que vocês estão enfrentando uma luta espiritual em suas vidas, que vocês devem parar de usar as armas carnais porque não tem dado certo, e vocês devem entender que vocês precisam das armas espirituais, que é a oração, jejum, comunhão, testemunho, pregação do evangelho é uma arma espiritual. Quanto mais você avança na pregação do evangelho, mais espaço o inimigo vai perdendo, meu irmão, minha irmã. Entenda isso. Olha só, você tem a sua casa, não tem? Você tem a sua família, não tem? O que predomina na sua casa? Joguinhos de internet? Free Fry? Funk? Sertanejo? Quando você abre a sua geladeira ali, o que vai ter lá dentro? Cerveja? Vodka? Whisky? Cachaça? Você está entendendo o que eu quero dizer agora? Quando você liga a televisão ali, qual que é o histórico que tem ali do YouTube, dos canais que você está vendo? Piseiro, forró, reality shows, artistas famosos que você deixa de viver a sua vida para ficar acompanhando a vida de artistas famosos. Você está entendendo isso? O que predomina dentro da sua casa? Porque o que predomina dentro da sua casa é o que revela a saúde do seu lar. Sabia que o lar tem saúde? Como que anda a saúde dentro do seu lar? Tá boa? Tá estável? Ou será que tá meio assim, ó, xoxa, cambaleando? Ou só tá com uma gripezinha? Será que dá tempo de sarar essa gripe? Mandar esse resfriado embora? Tem uma receita boa para isso. Então você precisa entender o que predomina na sua casa. Porque isso faz parte da batalha que você tem enfrentado em sua vida. Abra espaço. Abra espaço. Esse é o conselho que eu quero te dar aqui hoje. Se o que está predominando no seu lar são essas coisas mundanas, retire essas coisas. Você consegue abrir a porta, não consegue? Você consegue abrir a janela, não consegue? Joga tudo isso do lado de fora da sua casa. Joga tudo pela janela. Fala assim, ó, aqui dentro não tem mais espaço para vocês. E aí você começa a inverter a situação. O que era funk dentro da sua casa, música sertaneja, hoje é louvor, é adoração a Deus. O tempo que você passava ali, ó, no celular, acompanhando ali os artistas famosos, o que eles tomaram de café da manhã, café almoço, café da tarde, meu irmão, você está deixando de ver sua vida. Para viver uma vida de pessoas que você nunca viu na sua frente. Entenda isso. Quanto tempo você não está perdendo no celular com isso? Então assim, o tempo que você gastava da sua vida com essas coisas supérfluas, gasta em oração. Gasta, se reveste dessa munição que é a oração, deste armamento que é a oração. Está entendendo isso? O histórico de YouTube que tem ali na sua televisão, na sua Smart TV, que antes era só coisas mundanas, supérfluas, hoje é um histórico de pregações, de palavras, de testemunhos. Coloque testemunhos de pessoas que foram libertas, foram salvas, batizadas. Isso é tão edificante na nossa vida quando a gente vê pessoas como nós, que conseguiram vencer através da fé. É isso que precisa ter no seu lar, fé. Porque se está predominando o mundo, você precisa tirar as coisas do mundo e fazer predominar a fé. Inverta a situação, meu irmão, minha irmã. Você tem capacidade para isso, você consegue fazer isso. E você não está sozinha para isso. Entenda isso. Então você precisa inverter tudo isso dentro do seu lar. Então assim, tomai toda essa armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mal. Ainda assim passaremos por dias difíceis, mas quando chegar esse dia mal, quando chegar esse dia difícil, estaremos revestidos da armadura de Deus. Ou seja, o impacto haverá,
mas será menor. Tá entendendo isso? É como aquela casa. Um constrói na areia e outro na rocha. Sobre as duas sopra ventos fortes. E as ondas do mar batem com ímpeto contra essas casas. Ou seja, batem com forças contra essa casa. Mas a que está na areia não suporta as pancadas da vida. Já a que está na rocha está alicerçada. E o que é a rocha para mim e para você? Olha a nossa rocha aqui, meu irmão. A palavra de Deus. Sua vida, sua casa, seu lar, sua família precisam estar fundamentadas, estabelecidas, alicerçadas na palavra de Deus. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Olha só, agora a gente vai conhecer todas as peças dessa armadura que Deus nos deu. Você está entendendo isso? Você está enfrentando uma luta, uma batalha espiritual. Você estava usando a arma da carne. Mas agora, a partir de hoje, você vai usar a arma espiritual que Deus te deu. E você não está desprotegido nessa batalha. Deus está colocando sobre você nesta manhã de hoje uma armadura celestial. E você precisa conhecer sua armadura. Tá entendendo? Você está indo para uma batalha. Você precisa conhecer os instrumentos, as armas, as peças que você tem para batalhar. Porque senão vai chegar lá, você não vai saber utilizar. Porque senão vai chegar diante do inimigo, você não vai saber o que vai fazer. Olha aqui. Você lembra quando Davi enfrentou Golias gigante? O gigante tinha espada, o gigante tinha lança, o gigante tinha escudo, o gigante tinha armadura, o gigante tinha altura, o gigante tinha força. Olha só, o que Davi tinha? Posso te dizer uma coisa? Talvez você pense assim, Davi tinha uma funda e 5 pedras. Ele tinha sim, mas ele tinha algo que transcende todos os valores, muito mais do que isso. Davi tinha a presença de Deus. E a presença de Deus na nossa vida é uma armadura para nós, meu irmão, minha irmã. Davi, ele estava ali com aquelas 5 pedras e ele estava com aquela funda. Parecia um instrumento insignificante, porque nenhuma arma de guerra praticamente é comparada a uma espada e uma lança e um escudo. Por mais insignificante que fosse 5 pedras e uma funda, Davi conhecia muito bem as pedras que tinha. Sabe por quê? Porque antes da batalha ele foi até o rio e selecionou as 5 pedras, uma por uma de cada vez. Ele não saiu chegando, pegando qualquer pedra que ele achava pelo caminho, não. Ele pegou a pedra, ele olhou para a pedra, ele viu o tamanho, a circunferência, o peso daquela pedra e ele viu, essa pedra serve. E pôs. Ele olhou outra pedra e ele viu e fez a mesma análise. E na terceira pedra de novo, na quarta pedra e na quinta pedra, ele disse: pronto, agora eu tenho o que eu preciso. Eu sei o que eu tenho em minhas mãos. Eu conheço as pedras que Deus me deu. Eu conheço a funda que eu tenho. Eu sei que a hora que eu girar, ela não vai romper, ela não vai arrebentar. Eu sei que ela não vai falhar. Eu sei que essa funda, ela não vai me deixar na mão. Eu conheço as peças, os instrumentos que eu tenho. Imagina só se Davi errasse. Tá entendendo isso, meu irmão? Por mais insignificante que pareça ser aquilo que você tem, por mais que as pessoas não reconheçam aquilo que você tem, por mais que as pessoas e que o mundo não valorize aquilo que você tem, você precisa conhecer muito bem aquilo que você tem em suas mãos. Porque através disso você vai usar para derrubar o gigante na sua vida, para destruir de uma vez por todas essa fortaleza. Tá entendendo, meu irmão? Vamos conhecer um pouquinho então, já estamos terminando. Vamos conhecer um pouquinho então das peças que existem na armadura celestial. Qual que é a primeira peça? Que vai cingir os vossos lombos, ou seja,
aqui, ó, essa parte nossa, essa parte aqui de proteção, não pode ser algo pesado, não é verdade? Não pode ser algo pesado, porque assim, é uma couraça. E o que é essa couraça? Né, ó, cingindo os vossos lombos com verdade e vestida a couraça da justiça. É uma couraça de justiça. Ou seja, há uma justiça de Deus sobre os nossos ombros, sobre nossa vida. A justiça de Deus está sobre nossa vida. Entenda isso, meu irmão. Ainda que você seja injustiçado, ainda que você seja perseguido, ainda que você seja humilhado, a justiça de Deus está sobre sua vida. E os seus pés? Os seus pés estão calçados na preparação do evangelho da paz. Ou seja, os seus pés caminham para a paz. Caminham para a paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Preste atenção nisso, porque o inimigo ele quer estabelecer uma fortaleza sobre sua vida para te aprisionar. E essa fortaleza muitas vezes é estabelecida através desses dardos inflamados. O que seriam esses dardos inflamados do inimigo? Decepções, frustrações, tristezas, mágoas, ofensas, críticas, preconceito, julgamento, tudo isso é dardo inflamado do inimigo. Na intenção de minar a sua fé. Porque se sua fé for minada, o inimigo consegue estabelecer ali uma fortaleza ao redor de sua vida. Aí você vai recorrer à bebida, à droga, a antidepressivos, a remédios para dormir, a se alimentar de forma exagerada devido à ansiedade. Você está entendendo isso aí, meu irmão? Tudo isso é criação do inimigo. Ele cria isso aí sobre a vida do ser humano. E o ser humano ele recorre a isso, porque ele é influenciado, é induzido a viver dessa maneira. Tá entendendo? Ah, nada tá bom pra mim, nada dá certo, minha vida não presta, eu não sei nem por que eu nasci. Cara, perdão, irmão, irmã, eu escuto isso de pessoas com 50 anos de idade. Você sabe o que é ouvir isso de uma pessoa com 50 anos de idade? Eu não sei nem por que eu nasci. Ou seja, o que foi então esses 50 anos de vida que ela viveu? O que aconteceu nesses 50 anos? Então, nesses 50 anos que essa pessoa viveu, ela não se descobriu, não achou sua identidade, não viveu amores, desamores, só encontrou tristeza, foi tudo ruim, foi tudo péssimo assim. Será que Deus não fez nada na vida dessa pessoa durante esses 50 anos, ao ponto de chegar a essa altura da vida e falar assim, eu não sei nem por que eu nasci? Pô, se agora com 50 anos você não sabe por que você nasceu? Você está entendendo isso, meu irmão, minha irmã? Porque isso aí é sério, é grave. Então assim, todos esses dardos inflamados, eles geram isso na vida do ser humano. Essa sensação de tristeza, de desânimo, de depressão, de que nada tá bom. Tudo isso é para levar o ser humano a recorrer para as coisas mundanas, né? Bebidas, drogas, medicações, coisas supérfluas, né? Ô filha, você põe de novo para mim ali que saiu? Fazendo favor? Bom, olha aqui que interessante. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha que interessante. O capacete da salvação e a espada do Espírito. Esse aqui é um conjunto, na verdade, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação. Ou seja, há uma salvação estabelecida sobre a vida de todo aquele que crê em Cristo Jesus, mas aquele que não crê já está condenado. Olha que interessante. A nossa fé serve como um escudo, como um bloqueio contra os dardos inflamados do inimigo. Os nossos pés
eles devem viver na preparação do Evangelho da paz, ou seja, seus passos devem sempre rumar em direção à paz. Sempre caminhem em busca de paz. Nossos lombos devem ser vestidos com a couraça da justiça, ou seja, há uma justiça de Deus estabelecida sobre nossas vidas. Só que agora devemos tomar o capacete da salvação, ou seja, o conhecimento, o reconhecimento, a consciência de que Jesus morreu numa cruz para nos salvar e derramou o seu sangue. Você precisa saber disso. Não somente saber, você precisa crer nisso. A salvação, o capacete da salvação, é a consciência de que Cristo morreu numa cruz para nos salvar. Amém? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela vive dentro de você e ela é eficaz. Essa é a espada. Como que você vai derrotar seu inimigo? Você vai jogar o seu escudo no inimigo? Não, né? Você vai arrancar o capacete e vai jogar lá na cabeça do inimigo? Não, né? Você vai arrancar suas sandálias, seus calçados da paz e vai dar uma chinelada no inimigo? Não, né? Você vai arrancar sua couraça da justiça, que é a sua proteção? Não. O que você vai fazer para derrotar seu inimigo? Vai usar a espada. E qual que é a espada? A espada é a palavra de Deus, que corta, penetra. Essa é a palavra de Deus, viva e eficaz. Entende isso, meu irmão? Orando em todo tempo. Olha aqui agora, voltando lá para nossas armas espirituais. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Essa é a palavra de Deus sobre nossa vida nesta manhã de hoje, aonde o Senhor nos ensinou aqui por meio da tua palavra que estamos enfrentando uma luta espiritual e que se usarmos as armas carnais, mundanas, não venceremos essa batalha de forma alguma. Há uma necessidade de usarmos as armas espirituais, que é a oração, que é o jejum, e são armas que devemos usar a todo tempo. E que devemos confiar em Deus, que Deus está nos colocando na batalha, mas não está nos colocando de forma desprotegida, ou seja, Ele tem colocado sobre nossas vidas a sua proteção com a couraça da justiça. Ele direciona nossos pés com os calçados na preparação do Evangelho da paz. Ele nos ensina a usar o escudo da fé. Para quê? Para bloquear todos os dardos inflamados do maligno. Ele nos ajuda a vestir até a consciência do capacete da salvação, que Cristo morreu numa cruz para nos salvar. E Ele nos ensina a usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Assim, toda fortaleza de Satanás será destruída de sua vida. E você poderá viver verdadeiramente a liberdade, a qual Cristo pagou por todos nós. Vamos orar agora e agradecer a Deus por esta palavra e clamar ao Senhor que, se existe ainda uma fortaleza em sua vida, que ela seja derrubada neste dia de hoje. Amém? Pai santo e amado Deus, Pai, primeiro queremos te agradecer pela sua santa e poderosa palavra, que é viva e eficaz. Pai, reconhecemos as batalhas que temos enfrentado em nossas vidas. Agora sabemos que são lutas espirituais e que, Pai, as armas da carne não são suficientes para derrotar, meu Pai, esses inimigos que têm vestido contra nossas vidas. Por isso te pedimos neste dia de hoje, Pai,
Nos ajuda, meu Pai, a derrubar as fortalezas de Satanás. Nos ajuda a destruir essas fortalezas do inimigo, meu Pai. A fortaleza da depressão, a fortaleza do vício, da bebida, da prostituição, do adultério, da fornicação, da lascívia. Nos ensina, meu Pai, a destruir, meu Pai, toda a fortaleza do inimigo estabelecida em nossas vidas, meu Pai, porque o Senhor pagou um preço pelas nossas vidas e pertencemos ao Senhor e não ao inimigo. Não nos sujeitamos às vontades do inimigo, meu Pai. Não nos submeteremos, meu Pai, à vontade do inimigo. Não, meu Pai, viveremos aprisionados à vontade do inimigo. Pelo contrário, meu Pai, reveste-nos, meu Pai, com a couraça da justiça, meu Pai. Que nossos pés sejam calçados com o evangelho da paz, meu Pai. Que possamos usar, meu Pai, o capacete da salvação, Senhor Jesus. Que possamos, meu Pai, usar o escudo, meu Pai, da fé. Que possamos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, meu Pai, e vencermos todas essas batalhas que têm se levantado em nossas vidas. Desde já eu te peço, Senhor, repreende toda a ação do inimigo sobre estas vidas. Toda a astuta cilada que o inimigo armou sobre esta vida, meu Pai. Cancela, Senhor. Anula agora, meu Pai, toda a obra do inimigo estabelecida sobre esta vida. E faz romper essas muralhas. Faz quebrar essas fortalezas. Derruba elas por terra, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, em nome de Jesus.